Estamos de volta aqui com a nossa série de palavras, falando sobre o tema Aprendendo com os Personagens Bíblicos. E hoje nós vamos estudar a vida de Davi. Vamos falar um pouco sobre a vida deste homem e como diz a Bíblia Sagrada, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Vamos aprender com a palavra de Deus. Não saia daí e deixe a palavra do Senhor ministrar ao seu coração. Bom, Davi foi um jovem especial para o povo de Israel, um jovem que fez coisas tremendas desde a sua juventude, de quando ele começa a se destacar como o ungido do Senhor, o pretense rei de Israel. E Davi era filho de Jessé. Ele, enquanto seus irmãos mais velhos cuidavam de outras coisas, inclusive lutavam na guerra, Davi cuidava das ovelhas de seu pai. É ali que a Bíblia deixa claro que Davi, enquanto olhava as ovelhas, tocava a sua harpa, e muitos dos salmos foram escritos nesses momentos maravilhosos. Inclusive, o Senhor meu pastor, e nada me faltará. E Davi teve um momento da sua vida quando ele foi escolhido por Deus, no momento em que Deus rejeita o rei Saul e fala para o profeta Samuel: eu encontrei um homem, segundo o meu coração, vai lá e unge-o. O profeta Samuel veio à casa de Jessé, não identificou nenhum dos filhos de Jessé que seria o ungido do Senhor. Davi estava olhando as ovelhas, manda chamar. Quando ele chega perto, Deus fala: é esse mesmo, unja ele. E a Bíblia diz que em 1 Samuel 16, 13, Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi. E Davi passou a viver debaixo dessa unção e coisas tremendas, poderosas passaram a acontecer com Davi. Eu quero destacar aqui uma característica pessoal na vida de Davi, pelo que creio Deus ter escolhido este homem e identificar nele um coração segundo o coração do Senhor. Davi era um adorador, um homem que adorava a Deus, um homem que era apaixonado por Deus, um adorador. E é esse estilo de vida, porque a adoração é um estilo de vida, esse estilo de vida, essa caminhada de busca por Deus e paixão pelo Senhor, fez com que, claro, Deus ungisse primeiro Davi e então desenvolvesse nele capacidades para vencer em 3 esferas dessa terra. E eu quero destacar essas 3 esferas, essas 3 áreas da vida em que Davi atuou e foi vencedor em todas elas. Quando a unção veio sobre Davi, ele não foi imediatamente já reconhecido como rei, né? Havia um processo de transição entre o período em que Deus tiraria de cena Saul e introduziria Davi como rei de Israel. Foi processual, houve um tempo para isso acontecer, mas enquanto isso não acontece, Davi segue com a sua vida normal. Então Davi vai cuidando das ovelhas de seu pai. E o que não acontecia antes passou a acontecer. De repente começou a surgir predadores, os inimigos das ovelhas, aqueles que colocariam em risco as ovelhas, ameaçariam a existência e a segurança das ovelhas. E então Davi, agora já ungido pelo Senhor, se levanta com coragem para enfrentar os inimigos e proteger as ovelhas de seu pai. Então 2 coisas a unção vai trazer para a nossa vida. Vai trazer coragem e vai trazer perigo, vai atrair o perigo. É claro que, assim como Jesus foi para o deserto ser treinado, enfrentar o próprio Satanás, ser treinado para o ministério, Deus permite que essas coisas aconteçam na vida de Davi para o treiná-lo, para prepará-lo para o que viria. Então a unção, ela gera em nós coragem para enfrentar qualquer problema, mas não vem sem propósito.
A unção só vem sobre a vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher, e gera coragem, quando na verdade há necessidade de usar essa coragem. Então, uma vez que a unção veio, veio também a luta, o desafio, a adversidade. Eu diria que se você está passando por um problema que pareça um urso, um leão na tua frente, eu diria que ou Deus já te capacitou, te deu coragem, te deu unção para enfrentar, ou te prepare porque você está prestes a receber algo poderoso de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não permite vir sobre nós tentação senão humana, luta que nós não tenhamos a capacidade de suportar. A unção vai nos capacitar a suportar qualquer tipo de problema e que a gente possa avançar e ser vencedor. Então, Davi enfrentou problema em 3 esferas da sua vida, e a primeira foi na esfera natural. Embora o urso e o leão, né, são perigosos, são quase sobrenaturais, né, comparado à força humana, era da natureza. Era da natureza e, bom, Davi não tinha como, por exemplo, afugentar o urso, afugentar o leão, brigando com eles, argumentando com eles, raiando eles, porque eles não tinham raciocínio. Agiu pelo instinto. Uma vez que o urso e o leão estavam ali com fome, enxergando ovelha, né, uma boa caça, então eles não iriam desistir da ovelha, desistir do alimento, porque é natural isso, é a lei da sobrevivência. Mas Davi recebeu unção de Deus para lutar contra a própria natureza, lutar contra aquilo que é natural e aquilo que é impossível ao homem. Se você se encontrasse de repente diante de um urso levantado e fazendo vou pegar você, ou um leão rugindo perto de você com aquela pata desse tamanho, né, que se passar arranca a nossa cabeça, o que você faria? Naturalmente a gente faria o que todo mundo faria, correria, daria linha na pipa, né? Então, mas Davi não, Davi sentiu que havia nele uma capacidade para proteger as ovelhas lutando contra o urso e o leão. E a Bíblia diz que ele matou o urso e tirou a ovelha da boca do leão. Eu imagino Davi pegando na juba do leão, puxando a ovelha e matando o leão. Você vai perceber que força como esta só Sansão teve. Então Davi, ele recebeu poder para lidar com as coisas na esfera natural. Aquilo que é cotidiano, aquilo que parece ser simples, aquilo que é do dia a dia, e que de repente a gente termina se perdendo, vacilando, se deslizando ali. Deus vai nos dar capacidade para nos sobressairmos diante dessas coisas e sermos vencedores. A segunda esfera em que Davi lidou com problemas e venceu foi na esfera humana, nos argumentos humanos contra os próprios homens. E diga-se de passagem, lutar contra homens já não é fácil. Além do que, homens podem ser inspirados por demônios, podem ser usados por demônios e ter uma sutileza maior contra nós, armadilhas contra nós. O próprio Davi dizia: caia eu na mão de Deus, não na mão dos homens, porque é perigoso cair na mão dos homens. E aí Davi recebe também a unção de Deus para enfrentar os homens e vencê-los, começando pelo gigante Golias. A Bíblia diz que Golias estava amedrontando o povo de Israel. Quando Davi chega lá, ao invés de ele enxergar um grande homem, ele enxerga um grande Deus que poderia vencer esse homem, né? E Davi então vai e enfrenta Golias no nome do Senhor e o vence. Daqui a pouco Davi começa a vencer homens pela espada. Ele não era guerreiro. Davi não era guerreiro. Davi era um menino que foi habilitado em olhar e cuidar e pastorear ovelhas. Agora ele está lutando e vencendo gigante Golias, vencendo exército, de tal maneira que as mulheres de Israel começaram a cantar, e isso irritou, isso gerou ciúmes no coração do rei Saul. E elas gritavam e cantavam dizendo: Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Que coisa tremenda. Era o que acontecia na vida de Davi por meio dele. E Davi foi o vencedor. A Bíblia deixa claro que Davi não perdia uma guerra.
Quando Salomão assumiu o reinado, o filho de Davi assumiu o reinado, não precisou guerrear uma guerra, porque Davi já havia vencido todos os reinos. Ele venceu na esfera humana. Mas, em terceiro lugar, Davi lutou contra os demônios e também venceu. Ele lutou na esfera espiritual. A Bíblia diz que quando Saul ficava possesso, endemoniado, Davi chegava lá com a harpa, começava a dedilhar a harpa e o demônio saía do rei Saul. Então Davi, ele também venceu na esfera espiritual. E tudo isso, toda essa habilidade para vencer animais ferozes, para vencer homens guerreiros e para vencer demônios, Davi adquire tudo isso no ambiente da adoração, no ambiente da contemplação. E ele era assim antes da unção, passou a ser assim depois que foi ungido, e ao longo da sua vida, Davi continuou sendo aquele homem de oração. Ele foi quem teve a ideia de construir uma casa, um templo para Deus, coisa que, projeto esse, visão essa que Salomão executou. Davi era um adorador, ele queria um lugar bom para Deus, ele gerava um ambiente de adoração. Davi organizou os louvores da casa de Israel, do povo de Israel. Davi era um grande adorador, e esse estilo de vida fez dele um guerreiro vencedor. Nós enfrentamos lutas de todas as maneiras, em se tratando desse tempo que estamos vivendo, tempo de quarentena, tempo de pandemia, tempo de crise econômica no mundo inteiro. Precisamos muito mais do que de um socorro daqui, de um socorro dali, de uma boa notícia da acolá. Nós precisamos de unção para que possamos vencer as coisas do dia a dia, as lutas do dia a dia. Unção para vencer os homens, as argumentações humanas, homens usados por espíritos malignos que se levantam contra nós para tentar nos desanimar. Sabe que às vezes uma palavra de crítica, depreciativa, uma palavra negativa, uma reclamação, uma queixa, uma palavra que tem o propósito de nos humilhar, pode nos derrubar muito mais do que o impacto de um acidente. E às vezes o diabo sabe quem usar, a quem usar e como usar, e com que palavras ele pode usar para ferir a gente, nos derrubar. E nós precisamos ter forças suficientes para lutar na esfera dos argumentos humanos e vencer os homens. Nós precisamos vencer os homens, não no tapa, não na força física, mas no campo da argumentação. Ouvir tudo, reter somente o bem, enfrentar, argumentar, discutir e não cairmos, nos mantermos de pé, sem abalar a nossa fé, sem abalar a nossa alegria, sem abalar a nossa capacidade de nos manter de cabeça erguida. E sobretudo precisamos de unção para vencer os demônios que vêm contra nós, que se levantam contra nós, tentando gerar depressão, tristeza profunda, vontade de morrer, ansiedade, insegurança, medos, irritações, estresse, tantas coisas que o diabo usa para tentar nos manipular, nos atingir e nos derribar. E precisamos de uma blindagem, do capacete da salvação, de uma unção que expele esses demônios e nos mantermos de pé diante do Senhor. E eu declaro que assim como Davi foi levantado para ser um vitorioso na sua geração, eu declaro que Deus também vai te levantar. E sugiro para você o ambiente que Davi frequentava, o ambiente do lugar secreto. Davi dizia: mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias fora da tua presença. Davi almejava estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, dizia Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nos tabernáculos do Senhor para sempre. Quando o Salmos 23 termina falando disso, e eu vou citar o Salmo 23 para abençoar a tua vida e terminar essa fala. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi amava a casa de Deus, amava o ambiente onde Deus atuava. E eu te digo, Jesus disse, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. A quarentena vai acabar. Nós vamos voltar com tudo, com toda a igreja, celebrando a presença de Deus juntos. Se prepare para isso, crie expectativa em relação a isso. Mas até que cheguemos lá, faça momentos maravilhosos acontecer no lugar secreto. E o lugar secreto tem um segredo. E o segredo do lugar secreto é que quando você chega lá, Deus já está lá. Então, há uma unção de Deus a ser liberada sobre a sua vida. E essa unção é atraída no ambiente da adoração. E Deus vai te capacitar a vencer todos os inimigos, na esfera natural, humana e espiritual. Deus te abençoe em nome de Jesus.